A paz do Senhor, juniores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês e hoje a gente vai estudar a nossa 12ª lição, tá? E a nossa 12ª lição tem um tema que é o seguinte, ó, Elias, um profeta de milagres. Esse é o tema da nossa lição. Elias, um profeta de milagres, tá? Hoje a gente vai aprender, obviamente, sobre Elias, né? Como vocês já viram no nosso título. E agora é aquele momento importantíssimo que eu preciso que você pegue a sua Bíblia, tá? Dê uma pausa no vídeo, pegue a sua Bíblia. Se não tiver aí com você, pede pro pai, pra mãe, pra avó, pro tio, pra alguém pegar uma Bíblia para você e abra ela lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, na parte B. Preciso que você leia comigo o nosso memorizando, né? Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B, que diz assim: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5, 16, parte B. Preciso que você leia comigo. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B, tá? E agora, dando continuidade, né? Vou contar para vocês a história de hoje. Já deixo dito que é uma história que desde criança é a minha preferida. É uma história que sempre mexeu muito comigo, até porque é uma linda história, né? A história de Elias, a história desse profeta que foi muito usado nas mãos do Senhor. E vou começar aqui falando para vocês, explicando para vocês, né, que depois da morte do rei Salomão, as 12 tribos, elas se separaram, tá? E quem ficou no comando, né, do povo de Israel, quem governou Israel, foi Acabe, tá? Acabe, ele passou a governar o povo de Israel, começou a reinar. Ele começou a reinar em Samaria. Só que assim, olha, Acabe, ele foi o rei que mais pecou contra o Senhor. Acabe, inclusive, ele casou com uma mulher ímpia, com uma mulher que não tinha os mesmos princípios que ele, que não tinha a mesma fé, a mesma base que ele, e ele se deixou levar pelas bases e pelos princípios desta mulher, tá? O nome dessa mulher é Jezabel. Inclusive, Jezabel, ela adorava a outros deuses, incluindo Baal, tá? Incluindo Baal. Mas o pecado, né? Nós sabemos que idolatria é um pecado e Deus, ele não se agrada de pecado, Deus não se agrada do pecado. E o que foi que Deus fez? Esse pecado não ficou impune. Deus falou o seguinte: Deus enviou Elias para dizer a Acabe que não choveria durante os próximos anos. Olha só, o que causou uma fome extrema em Samaria. E não acabou por aí, não. Jezabel, ela mandou matar os profetas do Senhor, tá? Jezabel, ela não parou por aí, não bastou ela adorar e levar um falso Deus a Israel. Não, ela mandou matar também os profetas do Senhor. Porém, só que Deus, sendo o Deus vivo que nós conhecemos, ele sempre usa alguém, né? Ele usou um mordomo de Acabe, chamado Obadias, para esconder alguns profetas, tá? Ele escondeu 100 profetas, tá? Depois de 3 anos e meio de seca, né? Após a seca, porque após Deus usar Elias para falar que não choveria, realmente não choveu. E foi o que eu falei para vocês. Houve uma grande fome, uma extrema fome naquela época. E Elias, Deus falou a Elias que tinha chegado o momento dele se encontrar com Acabe. E Elias, como profeta obediente, quis se encontrar com Acabe. Então, Obadias, ele planejou um encontro, né? Entre Elias e o rei Acabe. E assim que eles se encontraram, vocês acreditam que Acabe, ele culpou Elias por tudo o que estava acontecendo? Pois foi após Elias falar que não choveria que realmente não choveu, né?
E ele começou a culpar Elias. E olha só o que Elias falou para ele: você e a casa de seu pai abandonaram os mandamentos do Senhor. Ordene a todo Israel que vai encontrar comigo no Monte Carmelo. Mande também os profetas de Baal. Olha só. É porque nós sabemos, nós estamos debaixo da mão do Senhor. Quando nós não estamos debaixo das bênçãos das mãos do Senhor, como Baal fez, realmente maldição, coisas ruins acabam acarretando em nossas vidas. Não quer dizer que com Deus é só maravilha, a gente... Acho que esse não é o termo certo. Não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldade. Porém, a gente sabe que Deus ele estará sempre conosco. Ele vai estar lá para nos ajudar, para nos auxiliar, entendeu? Ele vai estar lá ao nosso lado para nos guardar. Porém, Acabe e Israel, eles já não estavam mais seguindo a vontade de Deus, né? Seguindo os mandamentos do Senhor, eles haviam abandonado. Então, eles levaram maldição para a casa deles, porque se Deus não está, se a bênção do Senhor não está, é outra coisa com certeza está. Então, mas voltando aqui para a nossa lição, né, continuando aqui com a nossa história, eles foram se encontrar. O encontro foi marcado, né? O encontro foi marcado com aquele povo e com os profetas de Baal. E olha só novamente o que Elias diz para o povo. Até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, adorem ao Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem a Baal. E ele falou ainda assim, ó: o Deus que responder com fogo, este é que é o Deus. Olha só. E então Elias propôs, né, aos profetas de Baal que construíssem um altar e cada um aclamassem ao seu Deus. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus. Então, os profetas de Baal começaram a invocar o seu Deus. Começaram a invocar, a clamar, né, pelo seu Deus. Inclusive, eles se cortaram com facas e punhais, começaram a se cortar, enfim. Porém, nada aconteceu. Afinal, nós sabemos, né, quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus de Israel. E depois de nada acontecer, olha só o que Elias fez. Elias ele pegou 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, como a gente conversou no começo. E ele reconstruiu um altar para adorar ao Senhor, para adoração. Ele cavou uma valeta, ele colocou lenha, pôs um sacrifício sobre o altar. E ele também pediu que por 3 vezes derramassem água sobre o altar. E ele começou a clamar ao Senhor. E olha só o clamor, né, a oração de Elias. Foi o seguinte: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus, o Deus de Israel, e que fiz tudo de acordo com a tua ordem. Então o Senhor mandou fogo, queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e secou a água que estava na valeta. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Os israelitas, eles se ajoelharam, encostaram o seu rosto no chão e clamaram ao Senhor e gritaram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Olha só que lindo. Quando nós clamamos, falamos com o Senhor, Ele nos responde. Essa história, ela aconteceu há zilhões de anos. Mas o nosso Deus, o Deus que a gente aprende, o Deus que a gente está estudando hoje novamente, conhecendo hoje novamente, Ele não mudou. Ele é o mesmo. E Ele está aqui para nos ouvir, tá? Ele continua ouvindo
a oração do seu servo. Voltando aqui, dando continuidade à história, Elias, ele ordenou que prendessem os profetas, né? E que não saísse nenhum com vida. No mesmo dia, o profeta orou e Deus mandou fortes chuvas. Deus responde às nossas orações, tá? Ele responde às nossas orações quando obedecemos a sua palavra. Olha só que lindo. Eu espero muito que vocês tenham entendido a lição, que vocês tenham saído daqui, assim como eu, edificada com essa palavra. Que Deus abençoe vocês, tá? E até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem na paz.